E aí, pessoal, acabei de ler esse livro aqui, do Dr. A. James Gregor aqui. Ele é o maior especialista em fascismo da atualidade, ainda professor universitário, tem uma vasta aí, um vasto know-how aí nesse tipo de trabalho, é reconhecido. E essa edição aqui de Marxismo, Fascismo e Totalitarismo, em português, ela é excelente para quem gosta desse tema e para quem cansou de ouvir alguém chamar outro de fascista sem nem ter ideia do que é fascismo. Eu já tinha lido outras obras, mas essa daqui ele esmiuça, ele vai lá desde os primeiros intelectuais marxistas até o começo do fascismo. E nós vemos, as semelhanças são incríveis, eles são praticamente irmãos. O próprio Mussolini, aqui, uma parte aqui, ele fala aqui, ó, o próprio Mussolini, em dezembro de 1921, ele reconhece as afinidades entre fascismo e comunismo, e o comunismo de Lenin. Aqui ele também fala bastante de Lenin, que geralmente ele é muito defendido pela esquerda, que não tem como não demonizar o Stalin. Aí fala que o Lenin era um cara bacana. Não, era outro assassino também. Ele só não fez mais porque morreu antes de ter essa oportunidade, deixando seu legado aí pro Stalin. E ele vai falando aqui todas as adaptações, a evolução do marxismo, desde os intelectuais até aqueles que operaram mesmo o comunismo. E até hoje ele vai evoluindo. E entre as poucas diferenças que temos aqui do fascismo é que incluiu o nacionalismo, e qual o comunismo não incluía uma classe proletária mundial e evitava, combatia o nacionalismo. E também ele deixou uma parte do capitalismo. Mesmo Marx sabia, Marx já falava que o capitalismo ia ser importante para a evolução industrial do país até ter uma revolução comunista. O Mussolini, da mesma forma que mais ou menos que o Hitler fez, ele deixou algumas empresas prosseguirem ali os seus empreendimentos, só que o Estado comandando por fora. O Estado indicava o que ia produzir, quanto ia produzir, o que era a maior necessidade para o Estado. Então, não tinha livre mercado. É mais ou menos aí o que a China faz e que o PT, que o Lula estava fazendo aqui no Brasil, só que ilegalmente, né? Tinha aquelas as grandes empresas aí, Odebrecht e outras, que eram os gigantes que tomavam conta e não entrava ninguém em licitação, e ainda até hoje ainda há muito monopólio no Brasil, não há o livre mercado. E outra falácia também é que o nazismo é um socialismo que incluía a raça, né, o racismo, e o nacionalismo também. E uma outra falácia é dizer que o marxismo não tinha racismo. Isso daí era mentira. No seriado de Trotsky já fala bastante sobre isso, o racismo que eles tinham lá com os judeus. E aqui ele cita muito, e é tudo cheio de bibliografia, as cartas, os discursos, tudo aqui pontuado onde que está. Tem umas interessantes que é aqui, tanto Marx quanto Engels, que eles falavam aqui, ó. Às vezes eles justificavam uma guerra ou outra porque a derrota de um ou outro participante teria um efeito progressista. Com a derrota de reacionários, entre aspas, a melhora das condições de vida de povos atrasados e ou a remoção dos resquícios de misérias das antigas nações. Eles diziam constantemente, por exemplo, que os eslavos eram entulhos etnográficos, gente de irrisória importância histórica. Assim, uma guerra travada para desfazer desse obstáculo ao desenvolvimento histórico seria justificável. É algo que cheirava a uma espécie de racismo socialista. Nem Marx nem Engels hesitavam em classificar um ou outro povo sem história como atrasado ou degenerado. Eles disseram, por exemplo,
que espanhóis e mexicanos eram povos degenerados e observaram que quanto mais primitivo um país, mais escandinavo ele deveria ser. Marx e Engels afirmavam que nações eslavas também não tinham vitalidade e estavam fadadas a serem absorvidas por uma raça mais vigorosa. Falavam também dos povos do norte da África de maneira semelhante. Eles também falavam muito dos espanhóis e diziam que os mexicanos eram piores ainda do que os espanhóis. Também falavam aí que foi muito importante a conquista da Argélia por serem povos atrasados. E por aí vai, né? Um racismo bem acentuado também. E aqui em outro ponto, aqui já durante a Primeira Guerra Mundial, do Fervente Caldeirão, do primeiro conflito mundial, seria um nacionalismo, era um nacionalismo que forneceria a maior parte do conteúdo doutrinário do fascismo. E de todas as variantes do marxismo, de todos os movimentos revolucionários que teriam importância crítica no século XX. Ele se refletiria no nacionalismo do nacional-socialismo de Adolf Hitler e do patriotismo do marxismo-leninismo e do maoísmo. Ou seja, todos saíram do caldeirão marxista. Isso daí está mais do que documentado. Mussolini era bem marxista, tinha um jornal marxista, fazia resenhas de livro. O que principal diferença é que ele adicionou ali o nacionalismo e querendo voltar às origens de Roma. E o Hitler, além do nacionalismo, ele pôs lá o conceito racial, de inimigos de raça, a raça inimiga, também para ter aquela desculpa de unir o povo contra algum inimigo, aí algum inimigo interno. E o marxismo é o conceito de classe, é o proletário. A maioria dos marxistas não desejava um nacionalismo porque eles queriam uma revolução mundial do proletário. Isso daí depois foi um problema com a União Soviética, que alguns países ali que saíam do bloco por manter esse nacionalismo. Então esse livro aqui eu indico totalmente, é excelente esse livro. Um livro com conteúdo histórico muito consistente para quem não sabe nada de fascismo e vive usando essa palavra como um xingamento. Aí vai ver que sai tudo do mesmo caldeirão aqui. Beleza? Sou Davidson Abreu, se inscreve no canal aí, um abraço.